Oi, gente. Bom dia. Na videoaula dessa semana, nós vamos observar os erros que foram cometidos nas duas redações que vocês fizeram em forma de prosa. Em forma de prosa significa divididas em parágrafos, as duas redações. Não necessariamente que haja travessões. Pode haver travessões ou não, mas as duas redações foram divididas em parágrafos. Então, eu gostaria que você pegasse o seu caderno de Pati. Por favor, pegue o seu caderno de Pati e localize nele essas duas redações. Uma foi sobre a mudança que aconteceu na sua vida a partir da quarentena, nesse período de pandemia. Então, eu pedi para você escrever, você tirou uma foto, mandou para mim, sobre o que é que você está fazendo de diferente, a sua família também, neste período de isolamento social. E a outra redação foi a de semana passada, do Ivo e Botafogo, os dois insetos que você transformou a história em quadrinhos em um texto dividido em parágrafos. Ache para mim essas duas redações. Bom, esse trabalho que nós vamos fazer nessa videoaula, a gente dá o nome de devolutiva de redação. Então, o que é devolutiva de redação? É quando a professora, numa aula, ela comenta com os alunos os erros que estão acontecendo nas redações de um modo geral, em todas as turmas, para que cada um fique atento e observe, olhando o seu texto, se o erro que a professora falar você cometeu ou não. Então, o que eu vou comentar, que eu tenho visto em algumas redações, não quer dizer que você tem errado. Às vezes, você não errou e às vezes, ao olhar a sua redação, você vai pensar assim, a Cibele está falando sobre este erro porque eu fui um dos alunos que cometeu este erro. Lembrando, gente, que os erros que eu vou comentar, na maioria das vezes, eles não são cometidos apenas por um aluno. Então, se você cometeu o erro, tenha certeza de que você não é o único. E também, os erros que eu falo, eles são de uma forma geral. Eles não estão concentrados numa sala só. É de um modo geral em todo o 6º ano. Esses erros acontecem um pouquinho em cada sala. E o meu objetivo é que eles não aconteçam em sala nenhuma. Viu? Enquanto tiver um aluno cometendo este erro, ele vai aparecer na devolutiva de redação. Porque os erros que eu vou comentar, eu não quero que estejam em caderno nenhum, certo? Então, observe a sua redação que você mandou foto para mim. E nesta 13ª semana, você também vai escrever um texto dividido em parágrafos. Eu pedi mínimo de 3 parágrafos. Então, o que eu vou comentar, definitivamente você não pode errar no texto que você vai escrever nesta semana. Porque é para isso que existe a devolutiva de redação, gente. É para você escutar, observar se você comete tal erro. Se você não comete, parabéns, continue do jeito que você está.
Mas caso você realmente cometa aquele erro, é para você aprender, para você não fazer errado mais. Eu costumo dizer que o problema não é errar. O problema é aprender o certo e continuar errando. Aí não pode, certo? Bom, então vamos à nossa devolutiva de redação. Primeira coisa, toda redação começa com o título centralizado. Então, alguns alunos mandaram a foto para mim, redação sem título. Primeira coisa que eu fiz antes de ler o texto, né? Fulano, e o título? Para colocar o título. Por menor que seja seu texto, ele tem título. Segundo, toda redação é dividida, redação em forma de prosa. Quando a gente fala em forma de prosa, significa dividida em parágrafos. Não quer dizer que precisa de travessões, que precisa de diálogo. Não. Às vezes é um texto de forma indireta, em que somente o narrador fala. Se for esse tipo de texto, não vai ter travessão. Mas ele é dividido em parágrafos, então ele é um texto em forma de prosa. Então, gente, estes parágrafos, eles têm uma medida. 2 dedos ou 2 centímetros. Dá uma olhadinha nos parágrafos que você fez. Se eles estão todos do mesmo tamanho, 2 centímetros, no mesmo nível, na mesma sequência. A gente costuma até fazer um traço com régua a lápis. Dá uma olhadinha. Como que está a apresentação do seu texto? Se ele está dividido nos parágrafos direitinho, com o tamanho do parágrafo direitinho. Tem gente que começa com um parágrafo maior e vai diminuindo, como se fosse descendo a serra. Se você está assim, vamos mudar. Outra coisa, ainda há alunos que salta linha de um parágrafo para o outro. Em fevereiro, lá no colégio, eu já havia falado sobre isso. Em redações, nós só saltamos linha entre o título e o início da redação. Não pode, é proibido saltar linha entre os parágrafos. Dá uma olhadinha no seu texto. Se a sua orelha queimou, é porque é de você mesmo que eu estou falando. Dá uma olhadinha, porque alguns alunos ainda estão com essa ideia, cada parágrafo saltar uma linha. Então, se aconteceu de eu pedir para você reescrever o seu texto, pode ter sido também por esse motivo. Não se salta linha entre os parágrafos. Viu? Não pode. Errado, não faça isso mais. Bom, alguns alunos ainda têm escrito ao final da redação a palavra fim. Gente, só se escreve a palavra fim em histórias em quadrinhos, que é um gênero textual lúdico, destinado principalmente ao público infantil. Então, é costume mesmo colocar lá no último quadrinho a palavra fim, no último quadrinho da história. Fora isso, não se usa fim ao final dos textos. Eu lembro que na primeira devolutiva de redação, que ainda foi durante as aulas presenciais, eu falei sobre isso. Ainda falei assim, gente, observe quando você vai ler um jornal, quando você estiver folheando uma revista, não vem escrito a palavra fim ao final de cada notícia, de cada reportagem, não vem, gente. Então, não pode. Ainda há mais de um aluno com este mau costume. Não se escreve a palavra fim. Risca isso. Dá uma olhadinha nos seus textos aí. Se você foi um dos alunos que fez isso, não faça agora no texto dessa semana. Combinado? Muito bem. Outra coisa que eu já falei na primeira devolutiva, estou falando nessa agora, das aulas remotas. Não escreva etc. em sua redação.
Nos textos escritos em forma de prosa, não pode usar etc. Sempre que você sentir a necessidade do etc., coloque reticências. Ou escreva mesmo, né? E outras coisas. Ou e várias pessoas e várias frutas. Mas não escreva etc. Viu? Não pode, é proibido. Bom, o que mais que eu anotei aqui que eu quero comentar? Geralmente as redações começam com um adjunto adverbial de tempo ou de lugar. O que é isso? Um advérbio de tempo ou um advérbio de lugar, uma informação de tempo ou lugar. Então, certo dia, vírgula. Numa tarde ensolarada, vírgula. Num jardim, vírgula. Na praça da cidade, vírgula. Ivo e Botafogo passeavam tranquilamente. Então, sempre essa informação no início do seu texto, que é costume, seja de tempo, seja de lugar, ela sempre tem vírgula. Ainda há alunos que se esquecem disso. Então, atenção no texto que você vai escrever nesta semana. Bom, outra coisa que eu anotei aqui, que eu queria comentar. Toda a enumeração, eu já comentei isso numa web aula e estou comentando novamente na devolutiva de redação. Sempre que você tem uma enumeração e aparece o pronome eu, este pronome vem em último lugar. Então, lá na redação sobre a vida durante a pandemia, muitos alunos escreveram: eu e minha família estamos tomando todas as medidas preventivas. Qual é o erro? Não é eu e minha família. É minha família e eu. Então, a palavrinha eu, o pronome pessoal reto eu, ele fica sempre por último. Minha família e eu. Meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu. Minha mãe e eu. Então, o eu fica sempre por último. Não se esqueça disso. Qualquer lugar que tiver escrito diferente está errado. Então, quando aparece, às vezes, no LD, no LA, eu sempre peço para consertar, porque às vezes vem o eu primeiro, às vezes vem o eu em último lugar. Quando vem o eu em último lugar, está certo. Quando vem o eu em primeiro lugar, a gente faz uma setinha, né? Levando esse pronome para o último lugar, que é o lugar dele. Bom, outra coisa. E parece mentira, viu, gente? Mas não é. Recebi redações em que alunos escreveram Ivo, Botafogo, ora Ivo, ora Botafogo, com letras minúsculas. Então, por que isso está errado? Porque substantivo próprio, sempre letra maiúscula. O nome dos insetos na última redação, gente, jamais com letra minúscula. Dá uma lida aí no seu texto, porque não foi um aluno apenas que escreveu, às vezes, o nome de um deles com letra minúscula, às vezes nem lembrou se era maiúsculo e minúsculo, foi fazendo assim uma salada, ora maiúsculo, ora minúsculo. Então, dá uma olhadinha, você mesmo, aí no seu caderno, passa a letrinha maiúscula por cima, tá? E não se começa frase com o pronome oblíquo me. Então, me desculpe, eu não quis atrapalhar você. Não é me desculpe, é desculpe-me. Não pode começar a frase com me. Então, me chamo Cibele. Eu me chamo Cibele. Aí tudo bem, você não começou com me. Ou então, chamo-me Cibele, se você quiser.
mas nunca começar a frase com o me. Tá bom? Então é isso. Dá uma olhadinha nos seus textos. Não salte linhas mais entre os parágrafos, por favor. A gente só salta linha do título para o início do texto. Entre os parágrafos, não salte linhas. Ainda há alunos que acham que mudou de parágrafo, salta uma linha. Erradíssimo. Dá uma olhadinha se isso aconteceu com você. Porque não faça isso mais, não cometa este erro mais. Viu? Bom, aí nós vamos passar para a parte de ortografia. Ortografia é a escrita das palavras. Então, você vai escrever para mim, aí no caderno, algumas palavrinhas que eu vou ditar. Eu quero que aí no caderno de Paty, você numere de 1 a 15. Numera para mim de 1 a 15 e escreva as palavrinhas que eu vou ditar. Vamos lá? Pega o caderno de Paty, escreve o título assim: Devolutiva de redação. Devolutiva de redação. Por quê? As 15 palavras que eu vou ditar são justamente palavras que apareceram nas redações que vocês erraram. E nós vamos fazer agora esse ditado, depois vamos corrigir para ver se agora você vai escrever certo. Porque às vezes na redação você não presta atenção, escreve errado. Agora, provavelmente você vai escrever certo, só que tem que lembrar de escrever certo na hora da redação. Bom, número 1. Álcool em gel. Escreve para mim. Na verdade, o número 1, ele tem 3 palavrinhas, viu, gente? Álcool em gel. Segunda palavrinha. Transmissão. Transmissão. Terceira palavrinha. Urgência. Urgência. Quarta palavrinha. Enfim. Enfim, eu estou tomando todos os cuidados. Enfim. Quinta palavrinha, que é a campeã de todas as devolutivas de redação. De repente. Será que é uma palavra ou são 2 palavras? De repente. É a quinta palavrinha. De repente. Ai, ai, ai. Sexta palavrinha. Ritmo. Ritmo. Aqui na minha casa, o ritmo mudou por causa do isolamento social. Então, ritmo. Sétima palavrinha, barriga, né? Quando o inseto estava lá na barriga do sabiá, como é que escreve essa palavra? Porque tem gente que anda engolindo, além do inseto, tá engolindo uma letra aí, viu? O inseto, o sabiá engole o inseto. E tem aluno que tá engolindo a letra. Barriga. Número 8. Acelerado. Acelerado. Número 9. Acidente. Acidente.
Número 10. Decisão. Número 10. Decisão. Número 11. Gente, do 11 ao 15, eu vou ditar alguns verbos para você colocar o hífen entre o verbo e o pronome. Então, vamos lá. Número 11. Higienizá-las. Número 11. Higienizá-las. Número 12. Reconhecê-los. Reconhecê-los. Todos vão ter o hífen, viu, gente? Para separar o verbo do pronome pessoal oblíquo. Reconhecê-los. Número 13. Capturá-los. Capturá-los. Número 14. Preveni-lo. Preveni-lo. E número 15. Ajudá-lo. Número 15. Ajudá-lo. Certinho? Bom, aí você vai olhar no arquivo em PDF que eu vou postar estas palavras escritas corretamente e vai corrigir o seu ditado. Observar se você escreveu certinho, coloca um certo. Se você errou, pode consertar. E uma coisa que sempre você já ouviu muito é que se e si não tem cedilha. Então, há alunos ainda que conseguem colocar cedilha no se e no si. Então, acima não tem cedilha. Palhacinho não tem cedilha, né? Você não tem cedilha. Então, por favor, se e si sem cedilha. E de repente, pelo amor de Deus, há alunos, mais de um, viu? Foi só você não, que consegue escrever 2 R's aí no de repente. Não tem, são 2 palavras. De repente. Bom, confira direitinho o seu ditado. Beijo no coração. Boa semana. Até a próxima videoaula. Beijo.